dar início propriamente aí à aula, né? Propriamente dito, né? As notas, esqueçam isso, eu vejo depois aí o que é que a gente faz, ok? Então ele coloca uma coisa bem interessante nessa primeira questão, que o que é que a gente vai fazer? Eu vou identificar com vocês os erros das alternativas. O primeiro ano é a primeira vez que a gente trabalha com Chegou Laura, que a gente trabalha com questões, né? Vocês, de certa forma, nós somos novatos, já nos damos muito bem, mas tivemos pouco contato aí, só até massa essa pandemia ferrou com tudo, certo? Mas, se Deus quiser, nesse dia a gente tá de volta aí. Então, vamos ver alguns erros que são encontrados, erros clássicos, básicos e clássicos. Eu quero dizer que clássico porque sempre aparecem nas questões esses erros. E básico porque você, como aluno, você tem que, que identificar esses erros, certo? Quem errou, errou, o resultado não interessa para mim, nem interessa para vocês. O resultado, erro, certo? Nessa hora é bom, que é para a gente poder corrigir. E se acertou, beleza, continua nessa pegada, certo? Então a gente vai trabalhar em cima dos erros, beleza, pessoal? Podem deixar o microfone aberto na aula de hoje, certo? Agora sem som, sem barulho, só para fazer questionamentos que a gente vai começar a trabalhar. Quem quiser abrir o microfone pode abrir, certo? Beleza? Aí vamos lá. Então o cara coloca aqui sobre o ciclo recursos hídricos e o ciclo hidrológico, ciclo da água, ok? É a questão que eu não sei se apareceu para vocês com o número 1 ou com o número 14, mas é a primeira questão aí do exercício. E na letra A ele traz a seguinte informação: a água ocupa cerca de 71% da superfície terrestre, certo? Da superfície do planeta. E, portanto, a água potável é um recurso amplamente disponível, principalmente sendo ela reciclável no ciclo hidrológico. Então vamos para os erros. Professor, eu fiquei na dúvida se realmente é 71%, se é 75%. Eu li que é 73%. Você não se prenda a esse número ou a essas porcentagens. Geralmente, as porcentagens, elas mostram o que é a realidade da coisa. O aluno, ele não é obrigado a memorizar número, não. E chegar no Enem achando que é 71,90 e poucos por cento, e isso aí ser essencial para resolver uma questão. Ok? 71% pode estar certo, pode estar errado. Porém, você vai em busca de outros erros. Agora, os números, as porcentagens, elas vão dizer se a questão está certa ou errada, pessoal, quando for uma coisa muito absurda. Uma coisa muito absurda. Vou pegar a própria questão de natureza como exemplo. Você vai dizer que a água cobre 71% do planeta. E, como eu falei, você pode ficar um pouco na dúvida se é um pouco mais ou um pouco menos. Mas se aparecesse no nosso planeta 10% de sua área é de água e 90% é de continente. Então, isso é uma informação que o aluno tem que saber. Isso é uma informação que o aluno tem que saber, porque aí você sabe, não, a maioria do planeta é coberta por água, é mais de 2/3 das terras, do tamanho da área do planeta é coberta por água, certo? Então, 2/3 aí já dá quase 70%. Então, o cara passa a ter essa ideia. Agora, se é uma coisa bem absurda aí, 10%, 20%, você mata já com a porcentagem, entendeu? Então, não se prendam muito a esses números de forma minuciosa, não. Ok? E os números, se eles forem absurdos, você tem que saber como estudante, certo? Mas aí, o que é que eu tenho aí nessa questão aí, o que é importante, é o que a gente discutiu. O cara coloca que a água potável é um recurso amplamente disponível. Aí eu vou para os conceitos que a gente estudou. A água potável é aquela que está em condições de ser consumida pelos seres humanos. É aquela que está em condições de ser consumida pela sociedade, certo? Essa é a água potável, certo? Que no nosso caso, para a água se tornar
potável que chega nas nossas casas, ela é tratada, porque a gente busca em áreas onde tem problema. Mas existe na natureza, a natureza oferta em alguns lugares do mundo, até aqui no nosso país tem bastante, claro, no Brasil, água que você pode consumir diretamente lá da fonte natural, sem ter um problema de contaminação. Tem até uma água em bananeira que a galera bebe aí de uma fonte aí e tal, que Claudinha falou para mim outro dia aí, Merijane, que eu até disse, Claudinha, já fizeram análise nessa água e tal, porque a região cresceu muito, muita construção civil e tal, tem produção agrária também, certo? Produção agrícola. Ela disse, a galera bebe, mas não morre. Eu digo, não, beleza, tudo bem. Eu só fiz, do ponto de vista geográfico, científico, uma colocação, né, de que seria bom uma análise. A própria prefeitura poderia fazer isso, eu não sei se já fizeram também, eu desconheço, certo? Essa questão aí. Mas ele disse que a água potável ela é amplamente disponível. Então vamos lá. Primeiro, a água potável ela é não salgada, ela é doce, gente. Ela é uma água doce. Aquela água que a gente chama de água doce. Água não salgada. E a gente discutiu que a água doce ela é 2,5% de toda a água do planeta. Em torno de 2,5%. Então você já tem uma quantidade muito reduzida em relação ao montante. Eu tenho 97, alguma coisa aí, 0,56, mais de 97,5% de água salgada. Essa água salgada, para ela se tornar potável, eu tenho que tirar esse sal e acrescentar ainda outras coisas. Então, isso aí está fora. Você não encaixa isso como água potável, porque você precisa de um procedimento de dessalinização. Está fora. Sobra 2,5. Então, a alternativa já está errada. Ela não é amplamente disponível. Sem contar que não é em todo canto que tem a mesma quantidade de água. Tem lugares que tem mais, tem lugares que tem menos. Como a gente viu lá na aula. Ela é uma coisa que a distribuição ela é desigual. Então, amplamente já também fica errado em relação a isso. Outra questão que ele coloca para confundir vocês, que colocou para confundir vocês, é que ele diz que a água ela é reciclável, principalmente porque ela é reciclável no ciclo hidrológico. Quando ela é reciclada naturalmente, ou seja, ela está no ciclo dela, né, a questão da água, a gente não altera a quantidade, mas a gente muda de reservatório, certo? Então, o ciclo da água, você tem água mais na atmosfera que nos rios, por exemplo. No ciclo da água, você tem uma grande quantidade de água que cai nos oceanos, certo? Metade da chuva de todo mundo cai nos oceanos, certo? Então, a natureza, quando ela faz o ciclo da água, essa água ela vai para alguns lugares que nós não temos acesso, certo? Como é que a gente vai captar vapor d'água da atmosfera para poder usar? Porque a ideia aí de água potável é consumo, entendeu? Então, por isso que nós encontramos esses erros nessa questão, certo? Eu tenho aí amplamente difundido, dizendo que porque em forma de ciclo vai ter o tempo todo. Então, tem um pouco de cuidado com essas questões. Na próxima alternativa, né, deixa eu pegar outro ponto aqui. Ele diz, a maior parte de água doce do mundo está localizada em geleiras, calotas polares e aquíferos subterrâneos. Portanto, a água doce disponível para consumo humano é bem distribuída pelos continentes. Então, eu acabei de dizer que não, lembra, gente? Certo? A América do Sul, por exemplo, você tem bastante água. Você tem o sul da África, que tem um pouco de água, mas a região das proximidades do Saara, você não tem água. Você tem, inclusive, áreas aqui na América Latina, nos Andes, áreas desérticas no Chile, que você tem carência de água. Então, a água ela é distribuída de forma desigual. Existem áreas com muita água, áreas com pouca água, áreas sem nenhuma água, ok? Ele até coloca aqui, diz que há um equilíbrio entre aquilo que a natureza oferece e aquilo que a gente consome, certo? Ele usa o termo aí entre a oferta e a demanda, e não há. Existem áreas no planeta que já sofrem, não hoje, 2020, mas há várias décadas já sofrem com a falta d'água,
Se você for estudar textos históricos, a Bíblia, por exemplo, lá no Velho Testamento, você já observa informações de áreas com problemas hídricos, com carência de água, porque a natureza não colocou nenhum recurso, não é só a água, nenhum recurso, certo? De forma igual para todo o planeta, de forma homogênea. Qualquer recurso natural, e a água não poderia ser diferente, ela está no planeta de forma desigual. Só que a água é o mais importante recurso natural para a manutenção da vida no planeta. Tá entendendo? É muito importante, né? Partindo do ponto de vista de subsistência das espécies e da própria natureza como um todo, certo? Então, você observa que a informação você mata já dois erros aí, duas alternativas. Aí eu venho para uma terceira alternativa que diz o seguinte, ó, quem está acompanhando aí, mesmo diante da utilização de agrotóxicos e da ausência de rede de esgoto e de locais adequados para o descarte do lixo, não há contaminação das águas do lençol freático, devido ao fato de que, durante o processo de infiltração, os contaminantes ficam no solo e nas rochas e não chegam até o aquífero. Aí é outra informação que a gente passa para vocês, é aí que a gente vai fazer essa diferença, os professores de vocês, de todas as ciências, e até em outras escolas também, claro, não vamos dizer que isso não acontece, porque é o seguinte, eu estava colocando na aula do terceiro ano que eu tenho muito medo, eu tenho muito receio dessa galera que está indo fazer Enem, porque é muita informação que eles têm na internet. Certo? A internet é terrível, é informação demais, demais, demais. Eu gosto muito de internet, eu leio muito, eu sento no sofá e passo horas lendo algumas coisas no celular. Tá entendendo? Textos curtos, na verdade, eu leio vários textos curtos, textos longos eu prefiro no papel mesmo. Mas olha que coisa interessante. É muito mito de informação, é muita informação falsa, muita informação errada. Tá entendendo? E muita ideia errada sobre as coisas. É essa a grande questão. E aí o que é que o aluno vai pensar? Olha o que é que o aluno pensa. Isso é um pensamento errado, se liga. Solo, aquífero lá embaixo, então tá protegido, velho. Certo? Tem um poço lá na casa de tia Maria, água bem limpinha e tal, e o cara fica criando aquela ideia de que porque a água tá lá bem abaixo, lá no subsolo, ela tá protegida. Isso é uma informação falsa demais. Muito, 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 muito falsa. Certo? Por causa da questão do chorume. É uma nota de R$3. Também isso aí, já tem gente falando aí. O que é que acontece? Gente, ele está falando de lixo e agrotóxico. O lixo, aí o colega já falou, tem o chorume, que é a desidratação do lixo orgânico. O lixo orgânico, ele desidrata, ele perde água, libera esse líquido, certo? Fétido, fede pra caramba, aquela aguinha lá do saco da pia, de resto de comida, certo? Aquela água lá. Agora imagine isso multiplicado por centenas de vezes numa área de lixão. Certo? Chega a escorrer assim, vira um pequeno córrego de tanto chorume. Aquilo ali infiltra no solo e contamina o lençol freático. Agroquímicos, jogou lá produto químico para equilibrar a acidez de solo, pesticida, herbicida, fertilizante químico, tudo isso no solo. Depois você irriga, a água infiltra, leva tudo lá para baixo. Choveu, a chuva infiltra, leva tudo lá para baixo. Ou seja, o aquífero, o lençol freático, ele não está imune à contaminação. Indústria química, ocorre também a mesma coisa. Joga produto químico, infiltrou, tchau. Ok? Então, bota isso na cabeça, certo? De vocês, que essa é uma informação que você mata muitas questões. Geralmente é muito clássico. Ocorre isso, aparece isso nas questões. O cara jogar a ideia para você de que o lençol freático
tá imune e você cair. Não cai. O aluno da gente não cai. Não cai mais. Se caiu, foi até esse exercício. Não cai mais. Ok? Aí vamos lá. A evaporação é um processo fundamental do ciclo hidrológico. Claro, aquecimento da energia solar na água, tal, beleza. E corresponde ao total de água que retorna à superfície terrestre após a transformação do estado gasoso para o estado líquido. Aí é o grande problema. Essa aí era uma que quem marcou essa, porque não entendeu bem e tal, o que o cara está querendo dizer aí. Mas lá vai a informação, vamos traduzir isso aí. Ele está dizendo que a mesma quantidade de água que evapora é a mesma quantidade que volta para a superfície terrestre. Certo? Choveu, caiu. E aí a gente sabe, certo, o seguinte, que parte dessa água se mantém em forma de vapor na atmosfera, não volta toda. Parte dessa água chove nos oceanos, ou seja, preste bem atenção nesse dado. A evaporação ela é maior nos oceanos, claro. Mas a quantidade de chuva é meio a meio, 50% continente, 50% oceano. Então a gente não recebe em forma de chuva a mesma quantidade de água que a gente evapora, não, porque no ciclo da água a água fica mudando de reservatório. Chove nos oceanos, se mantém uma grande quantidade de água em forma de vapor. Só para você ter ideia, eu dei essa informação lá na aula, eu vou repetir, para você ter ideia o quanto essa questão da água na atmosfera é importante. Existe mais água em forma de vapor na atmosfera, certo? 10 vezes mais que nos rios do mundo. Então, se a gente vê essa imensidão de rios que nós temos, certo? Milhões, bilhões de metros cúbicos de água nos rios do planeta. Essa quantidade, 10 vezes mais eu encontro em forma de vapor na atmosfera. Então, o que o cara coloca nessa informação, ele está dizendo assim, ó, aluno, tu aí que está fazendo o Enem, certo? Aluno do máximo aí que está fazendo o exercício de monga. A quantidade de água que a gente evapora é a mesma que cai em forma de chuva. Não é. Ok, pessoal? Aí a letra E, ele fala a impermeabilização do solo reduz a infiltração da água. O que é impermeabilizar? Gente, permeável é uma coisa que absorve água. A bucha de lavar prato. Agora eu estava dando os treinos ali nos pratos ali, que eu tive um intervalo entre a primeira e essa aula, que é a terceira. Certo? Um tecido aqui, a camisa do professor Daniel, direto de Santa Cruz de Capibaribe. 9 conto. Certo? Agora tá mais caro, tá por 12 agora. Mas acaba comprar de muito, sai mais barato. Essa bicha, ela pega a água, ela absorve a água. Ela é permeável. Tá aqui, ó. Absorveu água, velho. Ó, a camisa absorveu a água. Vou ter que trocar depois, né? Então isso aqui é permeável. Permeável. Porém, eu vou ter, certo? Corpos que são impermeáveis. Ou seja, o inverso. Não absorve água. Se eu pegar aqui minha caneca aqui, certo? De tomar o café, ela não absorve água, não. Certo? Vou pegar a caneta aqui de plástico, não vai absorver água, não. Então, permeável e impermeável estaria ligado a isso. Agora, pegue essa informação e joga para o solo. Ok? Pegue essa informação e joga para o solo. Quando eu tenho solo, certo? Natural, sem cobertura nenhuma, sem calçada, sem calçamento, ele absorve água. Isso é bom. A água infiltra para o aquífero, deixa o solo úmido, que vai participar depois do ciclo da água. Ok, pessoal? Então, o solo absorve água. Porém, nas grandes cidades, a construção, calçada, calçamento, asfalto, você começa a cobrir o solo de concreto, de cimento, de rocha.
isso aí não absorve água. Por isso que nas grandes cidades nós temos grandes problemas com enchentes, porque a água não tem para onde ir. Certa água não tem para onde ir. Você tem hoje as grandes cidades no Brasil e no mundo gastando uma nota pesada, uma grande quantidade de dinheiro para tentar solucionar o problema de enchente. Jovem João Pessoa não aguenta 5 minutos de chuva. Choveu a madrugada toda, está chovendo nesse momento aqui. O clima está muito agradável aqui. Tá entendendo? Tá quase parecendo um dia sem chuva aí na cidade de vocês, nas cidades vizinhas. Aí olha o que é que acontece. Pode assistir o jornal hoje, entrar na internet, que vai estar com problema de inundação, que a água não tem para onde ir. O ciclo da água ele é alterado quando ocorrem essas construções nas cidades. Os caras gastam dinheiro, muito, para poder fazer o escoamento da água. E aí ele diz que a impermeabilização do solo reduz a infiltração da água. Claro, correto, a água não infiltra. Das chuvas, a infiltração da água das chuvas, e promove o aumento do escoamento superficial. O que é o escoamento da água? É quando a água corre de um canto para o outro. Quando você cobre o solo, com isso que eu falei, você condiciona que a água vá para distâncias enormes sem filtrar, provocando uma inundação em uma área muito maior, não só apenas onde choveu mais. Aí ele diz, podendo desencadear inundações, enchentes e alagamentos. Então essa era a resposta correta. Agora só que apareceu termos aí que talvez vocês ainda não tenham visto. Certo? Isso aí a gente só vai corrigir com o tempo, lendo e escrevendo. Aí o professor Júnior faz um trabalho espetacular com vocês. Mas a gente encontra uma questão com 3 alternativas com erros muito básicos e muito clássicos. Certo? Uma que deixa a dúvida, que é essa questão da evaporação e da chuva, sempre vai ter isso. E a resposta correta. É isso que vocês, meus bebezinhos do primeiro ano, certo? Meus garotinhos bonitos, minhas meninas bonitas, né? Aquelas exceções que nós temos na sala também, né? É isso que vocês vão encontrar, velho. Pode abrir o microfone aí e falar. É difícil, é complicado essa questão da resolução de questões. Vou passar mais. Nem se preocupem com isso, que eu vou enviar mais essa semana ainda. Essa questão, elas são bem dessa forma, ok? Aí, eu tenho aqui uma questão que eu coloquei, que tem um hidrograma, um gráfico aí, que é uma questão que não pegou, que era a questão 2 lá, que estava diferente. Eu vou dar um pulo aqui para a terceira questão, na sequência lá do material lá que vocês tiveram acesso. E que vocês estão com ele aí na mão agora. Então, eu tenho uma figura, 10 minutos só tenho. Essa aula do primeiro ano é a que mais voa. Essa turma é boa, velho. O assunto é bom e a turma é boa. Certo? Né? O povo é feio, mas é legal, velho. Aí vamos lá. Eu tenho aí um desenho, se vocês estão com ele aí, que tem a legenda de 1 a 10. Interceptação da água pela copa das árvores, escoamento pelo tronco, gotejamento das folhas, a evapotranspiração, atravessamento, infiltração, escoamento superficial, escoamento superficial, absorção de água, ou seja, tem toda um ciclo da água bem dividido. A gente dividiu quando a gente estudou em 4 etapas. E pegou aqui e dividiu bem dividido mesmo, certo? Ainda faltou aqui a acumulação, por exemplo, que a gente discutiu. Ou seja, você pode pegar e dividir em mais coisas, né? Certo? Mas vamos lá. Aí ele diz, considerando um cenário futuro, olha, botou para pensar, do jeito que eu gosto, certo? Pensar não paga imposto, não. Considerando um cenário futuro de supressão de toda a vegetação da área ilustrada. Marque a alternativa correta. Olha o que é que o cara coloca. Ele quer que você imagine que danos
que problemas podem ou não ocorrer com o ciclo da água se ocorrer desmatamento, certo? Aí vamos lá, se liga aí na parada. A vegetação faz parte do ciclo da água? Sim, certo? Inclusive o desenho, ele dá um destaque para isso. Olha o que é que ele coloca. Ele coloca, ó, gotejamento pelas folhas, transpiração das plantas. Tá entendendo que é o 4 aí do solo. Ele usou evapotranspiração. Ok? Gotejamento das folhas, o 3 aí. Ou seja, ele começa a colocar a importância da vegetação, a importância da massa verde para o ciclo da água. Aí ele vem e diz, se lá no futuro essa vegetação aí for eliminada, for retirada, e aí, velho, o que é que vai acontecer? Aí é isso aí que ele pergunta. Aí vamos ver aqui as alternativas. Ele diz, ó, devido ao fato de o ciclo hidrológico ser um processo natural, a influência do homem por meio da retirada da vegetação não altera essa dinâmica. Então, ele está dizendo que o homem não tem condição de alterar o ciclo da água. Uma das coisas que a gente discutiu foi isso. Você discutir com o pessoal do segundo ano também, quando a gente falou de hidrelétrica. Se a vegetação faz parte, eu desmato, eu diminuo a quantidade de água que eu estou jogando na atmosfera. Certo? Se eu construo uma hidrelétrica, eu estou represando, armazenando uma grande quantidade de água, eu estou interrompendo o fluxo natural do rio, eu estou deixando uma área com um lago muito grande, um lago artificial de água, diminuindo a quantidade em outros lugares. Então, o homem, a ação antrópica, ela sim altera o ciclo da água. Existe essa possibilidade, certo? Ela ocorre no nosso dia a dia. Então, quando ele diz, é natural, o homem não vai, não. Claro que vai, certo? A gente não pode descartar, em hipótese alguma, a ideia de que o homem, ele altera totalmente os ciclos naturais, certo? Dos gases, da água, certo? Por aí vai. Na outra alternativa, então, uma questão bem errada, na outra alternativa ele diz, a retenção de água na encosta se manterá em equilíbrio, pois, deixa eu ver o que é 4 e o que é 10, a evapotranspiração e a absorção da água, ele diz, deixarão de retirá-la para a atmosfera e anularão os efeitos dos demais processos. Gente, preste bem atenção. Você tem uma área de encosta com vegetação. Quando chove, a gente falou um pouco disso, eu acho que erosão do solo. Acho que vocês viram isso, se não viram com Renata ainda, vão ver comigo ou com ela. Mas naquelas aulas lá gravadas, eu fiz uma aula sobre isso. Se vocês forem lá, tá lá no YouTube ainda a aula, lá no YouTube da escola, no canal da escola. Mas olha bem, se você tem essa vegetação, quando chove a água infiltra. Certo? Essa infiltração faz parte do ciclo da água. Quando você desmata, a água não infiltra mais, ela vai provocar erosão, vai alterar o solo, ela vai se deslocar, vai levar detrito para dentro do rio, ele vai mexer com o ciclo da água também. E a alternativa aí diz que nada iria ser alterado nessa questão das encostas se ocorresse o desmatamento. Na D é uma análise do desenho. Ele diz, ocorre alteração significativa da dinâmica, aumentando com o aumento dos itens 6, 8 e 9, consequência da redução do item 7, quando na verdade o item 7, que é o escoamento superficial, ele vai, cadê aqui, na D, ele vai aumentar e não diminuir. Porque se você desmata, que eu falei agora na encosta, a água vai embora. A vegetação, ela ajuda a água a infiltrar. Tá entendendo? Se você desmata, a água não vai infiltrar, vai erodir. Aí olha o que é que ele diz aqui, ó.
O rio sofrerá interferência, pois nos momentos de chuva sua vazão se elevará, devido ao aumento lá do escoamento superficial. Se você tem toda uma área de vegetação que quando chove a água infiltra, você tem um rio no meio aí, essa vegetação mantém um equilíbrio desse volume da água dos rios. Se você desmata, ao chover, a água vai escoar por dentro do rio, provocando um aumento no volume de água. É isso que a alternativa diz. Mas a questão, o que eu queria chamar a atenção de vocês mesmos, é essa alteração que a vegetação pode provocar no ciclo da água. Ai, meu Jesus, tenho 2 minutos e pouco, velho. Vamos fazer um tempo extra sexta-feira, vamos? Ou quinta, amanhã eu não... Ou quinta, que é amanhã ou sexta. Partiu. Oi? Vamos. Eu vou ver. Aí eu aviso no grupo, porque tá danado, velho, já. Deixa eu pegar aqui uma outra questão aqui. A última questão, a última. Danada, 1h50. Vou pegar que tem um desenho aqui. Ou 1h50 não, 1 minuto e 50. Eu tenho a questão que tem um desenho aí, ela tá com o número 21, esse desenho aqui, ó. Certo? E aí olha o quanto a questão fácil, questão clássica de ciclo da água, que vem com o desenho e tal. E aí você tem, ó, A, B, precipitação, que é queda, certo? A evaporação. E aí ele diz assim, ó. Cadê aqui? Perdi aqui essa bexiga. A tecnologia às vezes me atrapalha. Vamos lá. Aí ele diz, ó, observe o esquema, né, que é o desenho. Aí ele coloca... Puta que pariu. Eita, foi mal, galerinha, foi mal. Aí ele coloca a alternativa que corresponde aos fenômenos expressos em A e B. Ele quer saber o que é A e o que é B. Você tem o ciclo da água aí, tem 2 setas, A e B. Ele quer saber o que é isso. É uma questão simples, inclusive, gente. Tá entendendo? De um nível, assim, bem baixo. Tá entendendo? Agora o cara eu peguei aqui agora, inclusive, ao olhar, detectar, eu vou olhar o gabarito. Não tem isso, não. E ele perguntou o que é A e o que é B. Então, A tem uma seta saindo das plantas. As letras que antecedem C. Certo? Isso. Você tem uma saída das plantas. Certo? Transpiração. Certo? Então, aí a gente tem... no caso também, o